último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. Vamos falar? Apocalipse. E eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 1. Esta palavra Apocalipse significa revelação. Vamos falar? Revelação. Outra vez, revelação. Então, quando você lê o livro do Apocalipse, não é um livro enigmático, hermético, não. O Apocalipse é um dos livros mais fáceis de entender, porque o próprio nome traz, o propósito dele é de revelar, é de mostrar. Você sabia que as nossas orações, elas permanecem? O que eu estou falando agora aqui está sendo gravado. Tem o som, está sendo gravado em áudio. A minha imagem agora está sendo gravada também. Você sabia que todas as palavras que nós falamos, elas permanecem? Elas permanecem. Você sabia que todas as suas orações, quando você fala amém no final, e amém nada mais é que o nome Jesus. Jesus e amém é a mesma palavra. Nunca se esqueça disso. Quando você fala amém, você está falando o quê? Jesus. Jesus é tão grande que o único nome não pode descrevê-lo. Ele é Emmanuel, Ele é o Salvador, Ele é o Pão da Vida, Ele é a Água da Vida, e Ele é o Cordeiro de Deus. Eu podia ficar recitando os nomes dele aqui. E um dos nomes dele, Ele é o Amém. Então, quando você faz uma oração, e no final você fala Amém, você está dizendo o quê? Jesus. Quando você diz em nome de Jesus, amém, você está falando o quê? Jesus, Jesus. Quando eu leio esse texto, eu queria que você gravasse bem. João estava num momento delicado, estava exilado numa ilha chamada Patmos, velhinho, é o apóstolo João, bem velhinho. Ele diz assim, capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Verso 11. Vi, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Vamos ler juntos? Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, vamos falar? Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor,
e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Você sabia que nenhuma oração sua, nenhuma, ela não desaparece? Diz aqui, olha o versículo 8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de o quê? Incenso. E que incenso é este? Que são o quê? As orações dos santos. Sabe para onde vai cada oração que você faz? Vai para essa taça. Cada oração que você faz, cada oração, ela está onde? Nessa taça. Eu queria que você entendesse isso. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, a nossa vida é uma vida de oração. A oração não é apenas aquela que você começa a fazer e no final você diz amém, ou em nome de Jesus, amém. Mas todas as nossas orações sobem como incenso suave. E nessas taças aqui, as taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Nenhuma oração, nenhuma, todas elas estão nessas taças. Se você soubesse o que é isso. E hoje pela manhã eu quero começar a falar, e hoje à noite eu quero terminar falando sobre a mordomia da oração. Para muitos a oração é quase que fosse uma reza. Algo repetitivo, mecânico. Um papagaio pode aprender a fazer a oração do Pai Nosso. E essa oração dele nunca vai subir para essa taça. Nunca. O mordomo é aquele que simplesmente faz aquilo que o seu Senhor manda fazer. Em Lucas capítulo 11, e eu quero hoje falar sobre isso. Lucas capítulo 11, os 13 primeiros versículos, de uma forma tão clara, não apenas se transforma em um incentivo para a oração. Daqui a pouco nós vamos caminhar um pouco com Jesus, vendo Jesus sempre falando de uma forma tão clara. Jesus passava noites e noites em oração. Prazer. Oração é comunhão. Está escrito, Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Verso 9. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quando eu leio esse texto, junto com o que Tiago escreveu, Tiago capítulo 5, o verso 7. Tiago capítulo 5, o verso de número 7. Tiago capítulo 5, 17. Aliás, Tiago capítulo 5, o verso 17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele ficava com raiva, ficava bravo, ficava docinho, ele cuspia. Você conhece Elias? Sujeito aos mesmos sentimentos. E ele fez o quê? Orou. Com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e meio não choveu. Fechou. E orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. É tomado aqui o exemplo de Elias. Talvez você nunca teve uma situação tão complicada como de Elias. Elias era aquele profeta sanguíneo, bravo. Aquele homem assim que, ao mesmo tempo, ele tinha essa compreensão da oração. A oração liga e desliga. Oração é súplica. Não pense que a oração seja só de uma maneira, só de um modo. Eu não sei, eu gosto muito de abobrinha com carne moída e angu, gosto mesmo. Mas olha, se durante um mês inteiro eu comer só isto, no final eu confesso que eu não vou conseguir mais. Mas a oração é algo tão diferente. A oração é súplica, é pedido, e aqui mostra ele falando exatamente isso. Eu peço, é aquilo que eu busco, é aquilo que eu suplico, é aquilo que eu clamo, é aquilo que eu vou atrás. Oração é súplica, súplica. Eu não sei se alguma vez você já falou para alguém: eu te suplico. Isso quebra o coração. Quando você tem uma dívida e o credor está batendo, e se você simplesmente falar: me dá um tempo, mas você falar assim: eu te suplico, essa palavra é uma chave, é uma palavra que toca o coração, porque essa palavra suplicar significa: eu sou impotente, eu não tenho, eu não consigo. Suplicar muitas vezes vem com lágrimas, vem com gemidos. Oração é súplica, é súplica. Mas oração não é súplica só. Oração é comunhão. O que é comunhão? É termos relacionamento. Oração é comunhão. Comunhão, comunhão, comunhão. Hoje, no culto das 18 horas, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós chamamos a ceia do Senhor. Os católicos chamam de comunhão, não é assim? As crianças fazem uma festa no dia da primeira comunhão. Comunhão. O que é comunhão? É quando as coisas se transformam em comum. Comunhão é isto: os dois passam a ser um. Os dois passam a ser um. Comunhão é isso. Hoje, antigamente os casamentos eram feitos em comunhão de bens. Hoje, os casamentos são feitos de que forma? Separação de bens. E muitos casamentos acabam por causa dos bens.
Durante um período não chamava o bem, mas depois foi o bem que fez as coisas separarem. Então, comunhão é relacionamento, é quando os dois se misturam e passam a ser um. Oração é comunhão. Sabe, algumas pessoas veem Deus tão longe, alguns acham Deus bravo. Não, sabe, a oração, há um momento que ela começa como obrigação, e à medida que você vai conhecendo o Senhor, vai experimentando a comunhão, o relacionamento, a intimidade. Você vê Jesus Cristo, e daqui a pouco vamos ver quantas vezes, sozinho, noites e noites em oração. Mas oração, faça assim, é guerra espiritual. Sabe, oração é guerra. Existe Satanás, existem seus demônios, existem pessoas endemoniadas, existem pessoas sendo usadas por Satanás. Oração é guerra. E você precisa estar numa trincheira. Queridos, todas as nossas orações são recolhidas naquela taça. Se você perguntar o que tem que no céu que eu mandei, você fala, eu pastor, mandei alguma coisa para o céu? Mandou. Você mandou algumas coisas para o céu. Você mandou o quê? Cada oração, querida, cada oração, ela está recolhida lá. Ela está recolhida lá, você nunca vai esquecer disso. Tem essa taça. Hoje, aí no seu telefone, no seu computador, tem um negocinho chamado iCloud, não é assim? Que chegou há pouco tempo. E você coloca nesse iCloud o quê? Tudo que você quiser, você pode jogar lá, não pode? Se os homens inventaram isso, gente, uma coisa, tudo que eu estou falando aqui pode ficar lá no iCloud séculos. Agora, nossas orações, todas elas, oração, querido, é guerra espiritual também. Há uma batalha que se trava. Muitas vezes você começa a semana tão bem, e no meio da semana parece que o diabo se levanta com toda a sua fúria. E sempre é uma guerra espiritual. No momento quando você o deixou, quando ele não passou a não ter mais domínio sobre você, ele vai te tentar, ele vem com toda a fúria, com todos os seus demônios. Mas a palavra diz o quê? As orações, na oração, existem momentos que você entra na trincheira e que você se apropria de uma forma tão grande do querer e a vontade do Pai. Oração é preparação também. Quando você vai fazer e tem que tomar determinadas decisões, você tem que se preparar. Quando uma pessoa vai casar, quase sempre ele preparava antigamente fazendo um enxoval. Quando o Gustavo foi nascer, ou antes quando a vovó ficou sabendo que estava grávida, aí começaram a fazer, hoje tudo compra feito, não é assim? Mas antigamente tudo era feito. Eu ficava vendo lá a minha Renata, ficava fazendo lá sapatinho, e fazia babador, e bordava, e ficava passando 9 meses preparando um enxoval, para receber o quê? Um filho. A oração, você precisa ter essa preparação e uma expectativa da resposta que vai chegar na sua vida. Não pense que a oração seja alguma coisa que você faz e desaparece. A oração, ele permanece. Eu quero que você saia hoje daqui, mas hoje à noite também, que você comece a entender isso, que nessas taças que estão lá no céu, eu não sei como que é, mas eu sei que todas as nossas orações estão lá. Se o que eu estou falando aqui, um homem inventou esse tal de nuvem, onde coloca todas as coisas lá. Agora imagine Deus, desde a primeira oração está recolhida lá. Mas oração é poder. Você nunca pode esquecer isso. É poder, poder. Eu tenho um carro. Meu carro é movido a gasolina. Eu não sei como que funciona a gasolina, se ela pega fogo, eu não entendo nada disso. Mas eu sei que quando o meu carro tem gasolina, eu posso caminhar. Ele vai, não importa, ele tem combustível. A oração é
poder, poder, poder. Poder não é muitas vezes aquilo que a pessoa acha, que é gritar, pular. Pode gritar, pode pular, não tem problema nenhum, querido. Mas o que move você, o que move a sua vida é poder. Por isso que o Senhor Jesus, Ele disse aos seus discípulos: olha, vocês vão para Jerusalém, vocês vão lá ficar orando, orando. E Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. O que move a igreja, o que move a sua vida, o que move a sua família, é algo chamado poder. Oração é poder. E uma das coisas que mais Satanás quer, é exatamente que você não ore. E tudo que ele quer é que você despreze esse poder. Muitas vezes você tem ali, o seu carro é a gasolina. Mas não adianta, querido, se é gasolina, não adianta você colocar nele vinagre que não vai andar. É preciso ter esse entendimento. Há poder, querido. Nunca se esqueça disso. Oração é poder. Mas esse poder não é para determinadas pessoas, é para sempre. E oração é perpétua. Em outras palavras, é para sempre. Ela não dissolve. Quando você acaba de fazer uma oração, essa oração está lá em cima. Eu não sei explicar como isso acontece. Isso também não interessa para mim. Eu não sei porque tem essa questão da nuvem. Mas eu sei que o moço que cuida do meu celular e tudo, de vez em quando ele fala: pastor, eu joguei tudo na nuvem. Eu não sei que nuvem é essa, nem sei que existe, mas eu sei que se eu precisar do que está guardado lá, eu não sei onde que fica isso, não sei, mas nessa nuvenzinha que está ali, eu não sei como que é. Agora, Deus, querido, Ele nunca esquece, filho. Muitas vezes o que você está recebendo hoje é fruto daquela oração que você fez há 10 anos. Oração é perpétua. Oração é preparação. Vamos falar? Oração é preparação. Você não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Vamos falar juntos? Você não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. Outra vez, você não pode fazer mais do que orar até que você tenha orado. Quando é que você para de orar por alguma coisa? Quando você recebe. Agora, não significa que toda oração vai ser respondida segundo o seu querer. Se você ficar orando: Senhor, mata minha sogra, mata minha sogra, querido, Deus vai falar: é isso que você quer, ela vai viver mais 50 anos. Filho. Não, não é assim. Você não pode fazer mais do que orar, até que você tenha orado. Mas muitas vezes as pessoas têm uma oração tão esquisita. Não é uma oração que seja assim, tão objetiva, tão direta, tão direta. Sabe, querida, é fundamental para esse nosso viver vitorioso, para o nosso serviço eficaz ao Senhor. Sabe, você precisa guardar no coração isso. Você precisa ter esse nível de entendimento. Muitas vezes as pessoas acham assim: aquela irmã é uma irmã de oração, só porque ela tem um coquinho na cabeça. Não é assim. Não é. A vida de oração é aquela vida contínua. É aquela vida, você nunca precisa mostrar para a pessoa: ah, eu orei e tal, e tal. E tem gente que mostra assim: olha meu calcanhar, meu joelho aqui, está ferido de orar. Você não precisa fazer nada disso, querido. Todas as suas orações ficam nessa taça. O tempo de responder é Deus que sabe. Deus vai responder a sua oração com sim. Deus vai responder a sua oração com não. E Ele vai responder muitas vezes: espere um pouco mais. Esse bebê que eu apresentei hoje, não é para os pais ficarem orando agora: Senhor, o que eu vou preparar para o casamento dele? É um bebê, não está aí na hora de orar desse jeito.
Algo que você precisa entender, que não há oração sem resposta. Mas não há oração que toda oração vai ser a resposta que você acha. Porque Deus não vê apenas o presente, Deus vê o futuro. Muitas vezes você está pensando em mudar de uma cidade para outra e Deus diz não. Por que Ele diz não? Porque Ele sabe que naquela cidade uma mulher vai entrar na sua vida, vai bagunçar seu casamento e vai te destruir. Deus sabe tudo o que vai acontecer amanhã. Tudo. E quando Ele diz não, é porque é não. Quando Deus diz sim, é sim. Mas muitas vezes Ele vai dizer para você, espere, tenha o tempo. A Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Na plenitude. Aquele momento exato. E quando você vê toda a preparação, o povo de Israel, lá no Egito, 430 anos, vivendo debaixo de chicotadas e coisas assim. Querido, muitas vezes você vai compreender isso, Ele dizendo, o que eu faço agora, você não vai entender. Você vai entender depois. Quando você termina a oração e diz amém, é a mesma coisa que estivesse falando. É em nome de Jesus. Quantos aqui tem conta em banco? Levante a mão. Levanta a mão. Isso. Quando você assina um cheque, imagine se alguém desse um cheque para você, sem preencher nada, só assinado, e falasse para você assim, o cheque está em branco. Você pode tirar a quantidade que você quiser. O nome de Jesus, querido, é muito parecido com isso. Ele já assinou. Ele já assinou. Por isso que Ele diz, tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, eu já assinei. Você vai receber, não é por causa que você alcançou um nível tal de espiritualidade, um nível tal, não, querido. Tudo que recebemos de Deus é apenas pela graça. E graça o que é? É tudo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é isso. Nós nunca vamos receber algo do Senhor porque eu fiz. Recebemos por causa de quê? Pela graça dele. Se você está vivo e está aqui hoje, não é pelo fato de você ter muita saúde, é porque Ele continua tendo um plano e um propósito para a sua vida. Então, quando você tem esse nível de compreensão, e Jesus Cristo disse claramente em João 15, o versículo de número 5. Abra comigo, João, capítulo 15, o versículo de número 5, ele disse assim, João, capítulo 15, o verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim o quê? Nada podeis fazer. Domingo passado eu falei sobre frutos. Falei pela manhã e à noite. Pena que você só veio de manhã e perdeu a noite. Mas quando você ouve essas palavras, ele dizendo, sem mim nada podem fazer. Vamos falar? Sem mim nada podem fazer. Por isso que é na oração, tudo que Ele quer, porque muitas vezes a gente diz assim, não, eu já posso por mim mesmo, eu consigo por mim mesmo. E quantas vezes a gente sofre tanto, porque fizemos por nós. Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós somos livres, podemos fazer pelo nosso próprio esforço, mas nós podemos fazer segundo a vontade dEle. Quando Ele diz, sem mim, vocês nada podem fazer. Sem mim, vocês nada podem fazer. Sem mim, vocês nada podem fazer. O que é nada? Nada é nada. Mas se Ele fala, sem mim nada podeis fazer, mas Ele diz, comigo vocês podem o quê? Tudo. Por isso diz, Paulo sempre dizia, tudo posso naquele que me fortalece.
Porque nós dizemos, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Mas se ele disse que eu não posso fazer nada sem ele, eu posso o quê? Tudo com ele. Por isso que a oração não é aquela reza, aquele blá blá blá, não. Oração é um estilo de vida, é um modo. É verdade que existem momentos que você abre o coração e fala com o Senhor, que você ora sim, mas é diferente quando olhamos dessa maneira. Vamos ver como que a oração de Jesus era preparada, assim na sua vida, no seu ministério. Eu queria que você acompanhasse agora o ponto número 3. Como? Veja como que a oração de Jesus era a preparação na sua vida e no ministério. Ele começou o seu ministério de que forma? Ele escolheu separar 40 dias. 40 dias. Ele já estava preparado? Estava. Jesus precisava pedir ao Pai alguma coisa? Jesus é Deus. Mas ele sabia de algo. E que nós sabemos. Nosso modelo é Jesus. Ser cristão não é ser da religião de Cristo. Cristão é que tem a natureza de Cristo. É semelhante a Cristo. Paulo dizia ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Sempre que você for iniciar uma caminhada, faça o que Jesus fez. Ele começou o seu ministério passando 40 dias de jejum e oração. Jejum não é sacrifício. Deus não vai responder por causa do nosso suor. Nossas obras diante dele, a Bíblia diz, são como trapos de imundície. Qualquer coisa que venhamos receber dele é só pela sua misericórdia. O jejum é uma forma de oração. O jejum é aquele tempo que você separa, onde você se desliga do natural, em certo sentido. O que nos liga, nós nos alimentamos daquilo que brota da terra. Mas há um momento no jejum que você se alimenta daquilo que brota dos céus, daquilo que vem do Senhor. Por isso que o jejum deve ser uma prática constante na nossa vida. Constante. O jejum, muitas vezes as pessoas querem fazê-lo apenas naquelas horas assim, de mil necessidades, e na hora que alguém da família ficou com câncer, e aconteceu aquilo e aquilo outro, aí vai jejuar. Mas o jejum é uma prática que deve ser algo normal, é uma disciplina. O jejum é uma forma de oração. Você tem que entender isso, que o jejum... Então a oração não é só ficar de joelho, de mão posta diante do Senhor. Não. Essa é uma forma de oração. Mas a palavra diz que tudo que nós fazemos, devemos fazer como para o Senhor. Não houve um momento de Jesus que ele não tivesse ligado ao Pai. O único momento que desligou. O único momento que desligou foi um só. Foi dali na cruz. Na cruz, ele assumiu nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus não contempla o pecado. Paulo disse, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquela hora, o Pai volta o rosto. E o grito do Senhor não foi, meu Pai, meu Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus apagou as luzes. Foi uma escuridão durante 3 horas. 3 horas. As trevas cobriram. Quando todos os nossos pecados, desde Adão até a última pessoa sobre a face da terra, veio sobre ele. O único momento. A vida de Jesus era essa vida. Ele começa o seu ministério. Antes de começar, ele teve que se abastecer.
porque Ele se identificou conosco. Jesus comia, se fosse aqui no Brasil, arroz, feijão, abobrinha, carne moída, angu, mesma coisa. Seu corpo precisava de alimento. E Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. A Bíblia diz que Ele se levantava sempre bem de manhãzinha. Ele levantava para quê? Para orar. Ele dormia, igual a gente dorme, tem sono. Dentro do barco, lembra de vocês? Estava dentro do barco dormindo, não sei se ele roncava, mas estava dormindo. E veio uma tempestade. E o que fez Jesus? Os discípulos acordaram ele, acorda! Ele acordou. Só que os discípulos esqueceram. Quando Jesus está no barco, pode vir a tempestade que for, que o barco não afunda. Mas você conhece a história como Ele trouxe toda a paz. Jesus passava noites inteiras em oração. Noites inteiras. E Ele orava por mim. Orava por você. Ele nunca precisou orar por Ele. Só uma vez Ele orou por Ele. Quando Ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Qual que era esse cálice? É esse que eu falei. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Não era o cálice do sofrimento. Não era o cálice de ser traído por um amigo. Não era o cálice de ser cuspido no rosto. Não era o cálice de... Não. Foi apenas esse cálice. De não contemplar o rosto do Pai. Jesus levantava de manhã. E orava. Não era por Ele. Intercedia. E a palavra diz que Ele intercedia por nós. Passava noites inteiras em oração. Enfrentava cada decisão, cada crise em oração. Algo que você precisa guardar no coração. Jesus enfrentava cada decisão, cada crise. Ele sabia e entrava em oração. Era certamente por causa desses tempos de comunhão que ele podia dizer: sempre faço as coisas que agradam o meu Pai Celestial. Sempre. A comunhão, o relacionamento, ele sempre podia dizer: eu faço as coisas que agradam o meu Pai Celestial. Querido, você pode passar um dia inteiro sem pecar. Você pode passar uma semana inteira sem fazer um pecadinho sequer. Ah, pastor, eu tenho que pecar. Tem que pecar nada. Peca porque você escolhe pecar, só isso. Você sabia? Você sabia que você pode passar uma semana inteirinha sem pecar? Por quê? Jesus dizia: eu sempre faço as coisas que agradam o meu Pai Celestial. Eu sempre. Não era de vez em quando. Queria que você entendesse algo. Hoje, domingo, não é diferente de segunda-feira. Nem de sábado. Esse negócio de separar um dia, é um dia sagrado, isso é religião. Para nós, todos os dias são santos. Todos os dias. Aqui dentro desse lugar, esse lugar não é um lugar sagrado. Se nós sairmos daqui, você pode virar supermercado amanhã. Não tem isso, é granito, isso é pedra. O que faz esse lugar ser diferente é você aqui. É porque você leva a presença de Deus. Porque tem pessoas que acham que só para entrar num lugar, tudo muda. Você agora, algo que é tão diferente, você se tornou um lugar sagrado. Porque o santo mora em você. A palavra diz: Cristo em nós, o que Ele é? Ele é a esperança da glória.
Jesus, ele diz, sempre faça as coisas que agradam o meu Pai Celestial. E Jesus, o que ele mais ensinou, por incrível, foi sobre a oração. Quando você pega os ensinos de Jesus, não adianta ficar ensinando como que funciona um carro, se não tiver o quê? Combustível. Tudo que ele mencionou, não adianta você ter a doutrina e ter a coisa certa, mas falta o poder para executar a coisa. Jesus, ele estimulava a oração mediante o seu exemplo. Ele não ensinava só com palavras. Os discípulos viam. E os discípulos pediram a Jesus, por incrível, uma coisa só. Eles não pediram assim, Jesus, ensina-nos a pregar. Jesus, nos ensina como operar milagres. Jesus nos ensina a caminhar sobre as águas. Não. Senhor, eles pediram o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Agora pense, queridos, se o Filho de Deus, o operador de milagres lá de Nazaré, ele precisava orar, quanto mais eu e você, que comemos feijão e abobrinha e carne moída. Quanto mais nós. Quanto mais nós. E Jesus sempre ia ao encontro, encorajava a oração pelas suas palavras. Vamos ficar em pé. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 16. Os músicos tomem seus lugares. João capítulo 16, verso de número 23 e 24. João 16, verso 23 e 24. Diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Agora nada tendes pedido em meu nome, pedir recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Olhe para mim. Será que a sua alegria já foi completa? Será que a alegria de você poder falar assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor? Será que a sua alegria você já pode dizer, meu marido já é salvo, todos os meus filhos são salvos, toda a minha parentela foi salva? Deus quer que a sua alegria seja completa, meu irmão. Deus quer que a sua alegria seja completa. Ele diz, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido. Fala comigo, nada. Nada. Até agora nada tendes pedido. Pedi e recebereis. Ele não vai envergonhar você. Ele nunca te pede para fazer alguma coisa sem oferecer a você as condições para você receber. É como se Ele te desse o carro e não desse o combustível. Não adianta você ter o carro, não adianta você ter a estrutura da oração. É preciso que você tenha o combustível. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer que a sua alegria seja completa, meu irmão. Deus quer. Deus não é mau. Muitas vezes Ele te leva em uma situação para você acabar um noivado, acabar um namoro, porque sabe que aquilo vai ser desgraça na sua vida. Deus não é mau. Agora, você hoje vai sair daqui pela manhã, à noite eu quero concluir, sabendo que suas orações, você pode fazer uma oração de 5 horas, ou aquela oração de 10 segundos, está lá em cima, está lá em cima. Em Mateus capítulo 21, o verso 22, Mateus 21, o verso de número 22, diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo,
de vez em quando recebereis? Não. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o quê? Recebereis. Jesus disse que o diabo é mentiroso, é o pai da mentira, jamais se firmou na verdade. Deus é a verdade. E tudo quanto pedido em oração, crendo. Ai, eu quero fazer força para crer. Querido, não é nada humano, não é o seu suor, é a graça. Esse crer. Ah, se eu gritar, ah, se eu subir naquele monte. Querido, você pode orar no alto do monte ou no profundo abismo. Não é o local, é a quem está ouvindo a sua oração. É verdade, quando você está no monte, tem a beleza. Eu gosto de orar no monte. Mas você pode estar numa caverna, lá embaixo. Por isso que a palavra diz, se eu subir ao céu, lá estás. Se descer no mais profundo abismo, estás também. Não é o local. Por isso ele diz, tudo quanto pedirdes em oração, crendo que recebereis. E o último versículo aqui, eu tenho 3 páginas aqui, mas eu vou deixar para a noite. Em João 15, o verso de número 7, o Senhor diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que eu puder fazer, e vos será feito. Amém? Não. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amanhã, na reunião que temos aqui, tem muito tempo de oração. Vem aquele paralítico, tudo que ele quer é andar. Por isso que oramos. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.